Alerta de desinformação. É falso que o INSS teve fraude de 90 bilhões em empréstimos consignados em 2023, no governo Lula. É falso. O relatório da Controladoria Geral da União em nenhum momento fala que houve uma fraude de 90 bilhões. E destaca também que o número de reclamações sobre consignados no INSS bateu recorde, verdade, mas foi em 2021 e que caiu em 2023. Então tome cuidado com essa mentira, com essa desinformação. Qual que é a verdadeira, então, informação, Andréia? Olha o que o G1 falou e que o Globo News reverberou e tudo e tal coisa. Disse assim, ó, investigações avançam sobre empréstimo consignados do INSS. Só em 2023 foram 35 mil reclamações. A Globo está errada. A G1 está errada. A Globo News está errada. Não foram 35 mil reclamações em 2023, não. Não, André? Não. Foi mais. Foi mais, André? Foi. Foi mais. Foi 43 mil. Só que observe esses dados aqui. Olha aqui. Em 2023, foram 43 mil reclamações. No universo de 23 milhões de aposentados, que significa 0,01% de reclamações em relação ao número de aposentados. Então, a Rede Globo, Globo News, está tentando fazer um estardalhaço todo, só que está usando desinformação e os números errados, porque não foi nas fontes oficiais. Só que se quiser fazer estardalhaço de fato e de verdade, nós vamos passar para a próxima página. Aí sim, isso aqui tem que ser mostrado. Olha aqui. Reclamações sobre empréstimos consignados. Em 2021, bateu o recorde. Durante o governo Bolsonaro, foram 110 mil reclamações. Em 2022, continuou do mesmo jeito. De um universo que bateu de 130 bilhões em empréstimos, bateu em 2022 com 2021, 168 mil reclamações. Bateu 168 mil reclamações do universo de 130 bilhões de empréstimos em 2021 e 2022. E só em 2021 foi 110 mil reclamações. Em 2023, Andréia, bateu 35 mil reclamações. Isso aqui, ó, esse dado do Lula, conforme o G1 e tal. Só que não foi 43 mil. Mas eu quero que você perceba a diferença. Foi 43 mil no ano passado, em 2023, de reclamações. 43 mil reclamações. Que chegou a 0,01% em relação ao número de aposentados e pensionistas. Agora, em 2021, foi o recorde. Foi 110 mil reclamações durante o governo Bolsonaro. Juntando 2021 e 2022 no governo Bolsonaro, foi 168 mil reclamações. Só que essa parte ninguém conta. Só querem ficar batendo no dado errado de 35 mil reclamações do ano passado, sendo que em Bolsonaro chegou a 168 mil reclamações. Mas essa parte aí é fichinha. Essa parte aí é fichinha. É fichinha, André? É fichinha. Porque tem essa outra parte aqui. Só a AMBEC registrou 7.500 reclamações. A AMBEC é a empresa vinculada ao careca do INSS, que contribuiu inclusive, para a campanha política de Bolsonaro em 2022 para ver se ele era eleito. O careca do INSS, que segundo a Polícia Federal está envolvido até o fio de cabelo da cabeça, nessa empresa aqui dele teve 7.500 reclamações. E quais foram as medidas adotadas pelo governo Bolsonaro
diante dessas reclamações? Porque isso tudo que eu estou explicando para vocês está nos sites oficiais. Vou te mostrar aqui, ó. 2021, governo Bolsonaro. Tá aqui, ó, no site oficial de 2021. Olha aqui. Olha aqui, ó. Tá grande? Bota grande, bota grande. Olha aqui, ó. Tá aqui, ó, publicado aqui, ó. Tá vendo aí? Publicado em 17 de 2021. Fontes oficiais. Crescem reclamações sobre cobranças indevidas de consignados. Fontes oficiais, eu estou te falando a partir de pesquisas em fontes oficiais. Não é do que fulano e beltrano tá falando, não. E esses dados sobre reclamações tá aí na fonte oficial também aqui, ó. Para não vir falar, deixa de ser fofoqueiro, fofoqueira. Olha aqui, ó, não é esse aqui não. Eu quero mostrar o outro. A outra fonte oficial aqui, de onde a gente tirou, que é do site oficial consumidor.gov.br. Tá aqui, ó. Tá aqui. Boletim de consumidor 2023. Você clica aqui, vai estar o boletim. Boletim 2022, boletim 2021. Você clica aqui, vai ter todos esses relatórios que eu fiz o resumo aqui para vocês. Tá as fontes aqui. Só que isso ninguém quer mostrar. Que durante o governo Bolsonaro, o bicho pegou. E estão querendo colocar na conta do governo Lula agora. Será por quê, André? Será porque o governo Lula abriu oportunidade de empréstimo consignado para os trabalhadores de carteira assinada e eles querem atacar o empréstimo consignado? Será que está por detrás disso? Ou será que é porque, o que eu acredito mais, eles querem emplacar o candidato deles o ano que vem? Então, se alguém te falar de fraude do INSS envolvendo o governo Lula, é só você mostrar esses dados. Tá, no governo Lula teve 43 mil reclamações no ano passado. Esse ano não tem como porque não está consignado ainda. Em 2023, tá? E no governo Bolsonaro, você sabe quantas reclamações teve de empréstimo consignados? Só em 2021 foi 110 mil reclamações. 2021 e 2022 foi quase 170 mil reclamações. E o que o Bolsonaro fez para combater isso? O pior da história está por vir. Olha aqui. A Polícia Federal identificou transações suspeitas do ex-ministro do Trabalho de Bolsonaro, José Carlos Oliveira, com a Conafer. E ele também assinou um acordo de cooperação com a Ambec, da galera do careca do INSS. Ex-ministro de Bolsonaro do Trabalho, segundo a Polícia Federal, fez transações suspeitas e está sendo investigado. Assim como Onyx Lorenzoni, ministro da Previdência de Bolsonaro, também está sendo investigado. Isso, a Globo News, a Globo, o G1, ninguém destaca. Não é? Agora ficar em picuinha de 43 mil, de 35 mil reclamações no universo dessa possível picaretagem aqui, aí fica difícil. Isso é imparcialidade? Será? Será que eles estão querendo trazer os holofotes para o lugar errado? Para tentar queimar o governo Lula e ver se emplaca o candidato da direita ou da extrema-direita em 2026? Verdade seja dita, gente. Senta o dedo no like e compartilha essa live. Essa mentira que estão propagando por aí tem que cair por terra. E a verdade tem que vir à tona. A verdade é que ministros de Bolsonaro estão sendo investigados pela Polícia Federal. Da fraude do INSS que tirou dinheiro de aposentados e pensionistas. Essa é a verdade. A outra verdade que tem que ser falada e que ninguém quer falar. A galera da Ambec, dessa empresa aqui, é amiga da família Bolsonaro. Que, pelo que tudo indica, é o núcleo da fraude do INSS. E outra verdade que tem que dizer é dados oficiais. Durante o governo Bolsonaro, bateu o recorde de reclamação, 110 mil reclamações. 2021 e 2022, bateu o recorde, 168 mil reclamações. Mas não. Aí ninguém fala disso, ninguém mostra isso.
Aí quer mostrar os 35 mil reclamações, que está errado. Também não é 35, é 43 mil. Não vou mentir, não estou aqui para mentir, para enganar ninguém. Então, vamos compartilhar isso. Estão querendo colocar a responsabilidade no governo Lula, sendo que a picaretagem e a investigação, especialmente, está investigando ministros de Bolsonaro. Então, curte a live, compartilhe a live, porque a horda bolsonarista, alimentada pela mídia corporativa, está desinformando as pessoas para atacar e atingir o governo Lula, para emplacar o candidato deles em 2026. Verdade seja dita. Eu estou falando, a gente fez a pesquisa, a gente foi atrás. Se você não curtir, não compartilhar, não comentar, a gente não vai alcançar ninguém, também não vai adiantar nada. Nós vamos ficar aqui, nadar e morrer na praia, e a mentira vai preponderar. A mentira vai sobrepor a verdade. E a galera vai continuar sendo enganada por esse povo. Agora, eu fico percebendo o movimento, né? Tudo. Eles estão tentando colocar a responsabilidade no colo do governo Lula. Sendo que a maracutaia e a safadeza foi feita de fato e de verdade no governo Bolsonaro. Por que, André, eles estão fazendo isso? Eles não sabem a verdade? Não. É porque eles querem emplacar o candidato deles o ano que vem. De direita. É por isso. E tem um monte de gente propagando mentira. Ai, o rombo de 90 bilhões no INSS. Bom, Polícia Federal, Controladoria Geral da União, não falou nada disso. Desse rombo. Agora, não sei de onde você tirou isso. E se tivesse rombo, pode colocar no colo de quem é devido. Que é Bolsonaro. O governo atual está fazendo é desbaratar essa organização criminosa. Essa responsabilidade você pode colocar no governo Lula. Por desbaratar a organização criminosa dentro do INSS. Onde, reitero, ministros de Bolsonaro estão sendo investigados. Ex-ministros. E detalhe, as associações aí, sindicatos e tal, toda, os 12, principalmente os 12 envolvidos nessa maracutaia, é de direita. São vinculados a grupos políticos de direita. Não é de esquerda, não. Aí todo mundo, sindicato então é de esquerda. Não, tem muito sindicato aí. Aqui, central, aqui. Não, tira. Tá tudo trocado aqui. Tem muito sindicato aí que é vendido, que não é de esquerda, não. Que não luta pelos trabalhadores, não. Que é vendido para grupos políticos. E esses sindicatos, essas associações do envolvimento da maracutaia do INSS, dos 12, 9, ou quase todos, é envolvido com partidos de direita. Por isso que eu disse e vou repetir, é só a pena. É só a pena que está sendo puxada. Vai ter político graúdo envolvido nisso aí, ex-político, se brincar, ex-presidente, ex-ministro, porque a maracutaia foi muito grande. A maracutaia estava assim no crédito, no débito, no pixel, né, Nicolas? Só que não vão colocar a culpa no governo atual, não. Essa conta é de Bolsonaro. E ele vai pagar. Porque hoje nós temos uma Polícia Federal atuante. E que não é vendida ou cooptada por um projeto de governo como foi durante o governo Bolsonaro. Manietada e sequestrada por um projeto autoritário, que inclusive reverberou na tentativa de golpe. Só para você ter ideia. Então coloque aí, meu querido, queremos justiça para os aposentados e pensionistas. Doa a quem doer. E é uma vergonha o que a mídia corporativa está fazendo de desinformação à população brasileira. Estão querendo esconder a verdade de nós, brasileiros. Senta o dedo no like. Compartilha essa live, porque a verdade tem que sobrepor a mentira.
Olha aqui. Recadinho de Fux sobre Moraes enfurece bolsonaristas. Ministro que virou o queridinho da extrema-direita no caso dos golpistas deu banho de água fria nos seguidores do ex-presidente. Impossível ser mais direto. Os bolsonaristas se apegaram a Luiz Fux, porque Luiz Fux, julgamentos pretéritos, diz que ia analisar no momento certo, no julgamento, se realmente houve tentativa de golpe ou se foi apenas atos preparatórios, que não significa crime. Foi apenas atos preparatórios para uma tentativa de golpe. E que a tentativa de golpe não aconteceu, só foi atos preparatórios. Ele falou isso, que ia analisar essa situação. Aí o que aconteceu? Ele já virou o queridinho das hordas bolsonaristas. Bolsonaro citou ele na última manifestação, Michele Bolsonaro citou ele na última manifestação. Não manche a sua carreira de juiz, não manche a sua vida profissional e pale. Ou seja, ele virou a esperança dos bolsonaristas dentro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, porque ele manifestou que ia analisar isso a fundo. Só que agora ele já virou objeto de pancada dos bolsonaristas, porque ontem, no julgamento, ele deixou claro que não tem nada contra o ministro Alexandre de Moraes, pelo contrário, que ele admira muito o ministro Alexandre de Moraes e que não é adversário do ministro Alexandre de Moraes. E que pode ter um posicionamento divergente, que isso não significa em nenhuma monta ser contra Alexandre de Moraes, ser contra o ministro nas posturas dele e no posicionamento dele enquanto relator em relação aos golpistas. Aí pronto, aí os bolsonaristas agora estão magoados. Estão magoados, parte estão magoados com Luiz Fux e a outra parte está enfurecida com Luiz Fux. Vamos ver um tico-tico dessa parte que vale a pena? De ontem? Ontem, meu querido, você não estava aqui, não? Ah, não acredito. Ontem, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, tornou réu mais um grupo aqui, que é o Núcleo 4, que são esses aqui, ó. São esses aqui, ó. Esses 7 aqui ontem, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal tornou réu eles pela tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado ao patrimônio público, dano qualificado ao patrimônio tombado. Tornou réu, ou seja, aceitou a denúncia e vai começar, então, o processo criminal contra eles. Quando, Andréia? Vai ser publicado no Diário Oficial da União essa decisão aqui. Eles podem entrar com embargo ainda, mas embargo é um recurso rápido. Aí vai ser publicado no Diário Oficial da União. Assim que for publicado, eles serão intimados da abertura do processo e serão citados para apresentar a defesa, quando inicie, então, o processo. Foi isso que Bolsonaro tentou não ocorrer, o início do processo com a citação válida. Por isso que ele se escondeu lá dentro da UTI. Só que, como não deu certo, aí ele correu e já saiu da UTI, já até saiu do hospital. O que ele queria era evitar a citação. Como diz a lei, inicia o processo com a citação válida. E teve uma citação válida lá dentro da UTI, porque ele deu entrevista da UTI, estava vendendo capacete lá de dentro da UTI, fez live de mais de 2 horas de dentro da UTI, todo sorridente. Mostrei tudo isso aqui para vocês. Então, com a citação válida, inicia-se o processo. Vai ser o que vai acontecer com esses aqui. Aí, durante ontem o processo, Luiz Fux se manifestou e falou sobre essa situação aqui em relação ao Alexandre de Moraes, que é importante a gente reverberar. Por que, André, que é importante a gente reverberar? Porque, primeiro, para deixar o gadinho mais nervoso. Ou o gadinho mais nervoso para ver se ele acorda para a vida. Porque tem gadinho aí que está arrastando o chifre no asfalto, de iludido, de enganado. Então é para saltar todo o engano, tal coisa do gadinho. Por isso já coloca aí dentro desse contexto, Lula tetra 2026, Gilvanda Federal se lascou e vai se lascar mais, Glauber fica e curte a live. O quê? Não? O que foi? Você não curtiu a live até agora? Eu estou falando, tem quase 1 hora, você não curtiu a live? Ah, não, eu vou embora então. Você já sabe que eu já fiz isso. Eu vou embora. Curte a live. E outra coisa, fofoca. Antes de entrar no trem aqui, fofoca. Vem cá.
É dia 13. Dia 12 para o dia 13, vamos ir com tudo no IBEST, porque aí vai passar direto. Eu pensei que fosse essa terça-feira, não foi não. É semana que vem. Entendeu? Você nem precisa votar esses dias, não. Só se você quiser. Não, se você quiser. Não, eu não vou ficar, não. Não, só se você quiser. Mas na segunda-feira e terça-feira que vem, eu votar 3 vezes assim, ó, sem perdão, sem chororô, tá bom? Mas se eu fosse você, eu continuava votando, porque eu tô lá em primeiro lugar desde quando começou. E é bonito. Hoje nós temos que ganhar esse trem, só homem que ganha. Nunca uma mulher de esquerda ganhou. Comentarista. Eu não tô em primeiro, não? A Gadinha, tem Gadinha. Tem, né? Oh, meu Deus, selecionado veio desde o ano passado, gente. Os selecionados que estão lá foram os primeiros colocados desde o ano passado, inclusive o professor José está lá. Já veio selecionados desde o ano passado. Eu estou falando na seleção agora. Na seleção agora eu estou em primeiro lugar desde quando começou. Tem gato que gosta de desinformação mesmo, né? Ô povinho que gosta de uma fofoca, gosta de uma de mentirinha, gosta de uma desinformação. Só por isso você vai lá e vota. Gadinho, para de arrastar o chip no asfalto. Lula é tetra! Lula é tetra! E toma aqui, ó. Tome na cabeça aqui agora, ó. Com a mensagem do Luiz Fux para vocês. Luiz Fux mandou uma mensagem para vocês. Uma mensagem bonita, menino. Ô, mensagem bonita do Luiz Fux. Vamos ver juntos aqui, no crédito, no débito e no Pix, né, Nicolas? Se me permite, Ministro Luiz Fux, com a palavra. essa bisbilhotagem ridícula, ela se referia a uma decisão que eu teria proferido no CNJ, numa sexta-feira, impedindo uma medida contrária à lei, e que, eventualmente, isso teria uma ligação familiar minha com o ministro Barroso. Eu tenho muita admiração pelo ministro Barroso, é um querido afilhado de casamento, porque eu celebrei o casamento dele como juiz do registro civil, mas eu não tenho nenhuma vinculação familiar. Então, acho que isso é tão alátero que isso não tem a menor Presidente, e houve urna eletrônica no casamento, ministro Fux? Não, houve urna eletrônica? Com poesia. Que bom. Ministro Alexandre, com a palavra. Presidente, duas considerações. Primeiro, presidente, Vossa Excelência sabe que eu fico extremamente magoado, porque quando surge, por exemplo, o nome do ministro Fux, ninguém pede a suspeição dele. Quando surge o meu nome, são 868 pedidos de suspeição. Então, na verdade, é suspeito é quem está pedindo uma suspeição, é impressionante. O segundo ponto, ministro Flávio, o Marcelo Bonavetti, ele foi segurança do ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2018. Ele está na Polícia Federal desde 2005, foi segurança, e a partir do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele assumiu o Centro de Inteligência Nacional da BIM. Excelência, pela ordem, o Marcelo e esse advogado jamais arguiu a suspeição de Vossa Excelência. Então, ao invés de 637 vezes, 636 vezes, agradeço, doutor. Agradeço, doutor Hassan Magid de Castro Souque. Na verdade, o que o ministro quis dizer é o seguinte: já que houve também uma citação indiferente, mas houve, no processo, que eu também poderia ser suspeito para julgar porque fui mencionado. Sim. Mas era tão indiferente, tão supérfluo, tão risível isso que ninguém... Não sobraria nenhum ministro para julgar, né? Novamente, e não há Papa no Vaticano, né? Nesse momento. O julgamento seria impossível. Desejo o esclarecimento da doutora Juliana. Eu agradeço. Pois não, doutora Juliana. Obrigada. Bom, primeiro, a defesa de Giancarlo também não pediu a suspeição de Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre, menos uma, 632. Né? Tampouco eu não havia contado, a advogada já tinha excluído. Obrigada. Tampouco a suspeição de Vossa Excelência, ministro Fux, esclarecendo o período de Giancarlo dentro da BIM. Giancarlo ficou lá por 6 anos, é um militar cedido, entrou por um processo seletivo comum, enfim, qualquer, não foi chamado, participou de um processo seletivo no governo Temer ainda, e esclarecendo sobre a questão de vincular ministro Fux e ministro Barroso às urnas eletrônicas. Essa notícia, Excelência, ela veio encaminhada, ela já existia. Ela foi postada anteriormente num blog chamado Painel Político, um blog de opinião, por Alan Alex. Desconheço também. E esclarecendo o questionamento da ministra Carmen Lúcia, Excelência,
Segundo consta, a investigação feita pela ABIN, que, novamente, desconheço se legal ou ilegal, porque, né, não é minha função defender a ABIN, mas a investigação feita pela ABIN 1 ano antes foi para análise da situação da empresa e possibilidade de interferência em relação a positivo e em relação a um senador que seria fundador da empresa. Agradeço a doutora Juliana Obrigada. Rodrigues Malafaia pelos esclarecimentos e passo a palavra agora ao doutor Tiago Ferreira da Silva, que falará pelo denunciado Reginaldo Vieira de Abreu. Doutor Tiago, seja bem-vindo à tribuna. Vossa Senhoria tem... Peraí, gente, não tá aqui, não. Não é isso aqui que eu queria, não. Não obstante tenha sido engraçadinho, mas não era esse aqui que eu queria, não. Eu acho que é esse aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Foi engraçadinho por quê, Andréia? Explica. Deixa eu te explicar. Foi porque Luiz Fux, ele foi um dos investigados pela ABIN paralela. Aí eles investigaram ele por uma questão tão idiota que Luiz Fux falou assim, esse povo é tão imbecil que me investigou por uma decisão que eu dei lá no STJ que não tinha nada a ver com nada a ver. Inclusive, Alexandre de Moraes, na segunda parte do julgamento, ele mostrou os documentos, vários documentos. Alexandre de Moraes foi muito detalhista, mostrou muitas provas, porque tem muita gente falando que não tem provas. Ele mostrou muitas provas e ele mostrou, inclusive, o documento que a Polícia Federal conseguiu alcançar dos nomes das pessoas que foram investigadas pela ABIN. Tem lá, ó, vários deputados, senadores, jornalistas, ministros do Supremo que foram investigados pela ABIN paralela de Bolsonaro. Então, é esse o contexto dessa conversa aqui, ó. E outra situação que esse contexto mostrou é que os advogados, foi interessante, você que estava aqui comigo, você estava aqui comigo? Você que está aí agora? Se tiver, você coloca, eu estava. É interessante que Alexandre de Moraes sabe mais dos clientes dos advogados que os próprios advogados. Alexandre de Moraes estudou tudo, tão estudado, que ele sabia todo o contexto, inclusive os antecedentes dos clientes, dos advogados, e os advogados não sabiam. Tava, né? Você tava. Os advogados não sabiam. Aí o Flávio Dino até riu e brincou. Pode perguntar para o Alexandre de Moraes, que Alexandre de Moraes sabe. Alexandre de Moraes sabe mais do que os próprios advogados da vida dos clientes dos advogados. Interessante essa parte aqui. Mas eu acho que é aqui que está a parte que deixou os bolsonaristas enfurecidos. Se não for, aí a gente mostra depois. Mas eu acho que é. Olha aqui. Primeira turma aqui, presidente, lembrando que há uma única divergência do ministro Luiz Fux, que passo a palavra. É aqui. Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência, parabenizar por esse empenho de realizar as sessões matinais para que possamos concluir. Queria saudar também a eminente subprocuradora-geral, doutora Cláudia Sampaio Marques, com quem eu tive o prazer de trabalhar durante tantos anos e continuo tendo, nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, o eminente relator, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino. Senhor presidente, na verdade, eu só pedi a palavra, não foi para repetir o que eu já disse, mas eu pedi a palavra porque nessa parte eu divergi. E, a respeito da divergência, eu gostaria de esclarecer, porque andei lendo algumas coisas completamente dissonantes da realidade. Eu e o ministro Alexandre temos uma amizade anterior à entrada dele no Supremo Tribunal Federal. Eu respeito muitíssimo o trabalho do ministro Alexandre de Moraes, que foi minucioso, um trabalho extremamente robusto, um trabalho que demorou muito tempo, sem prejuízo das suas outras funções. Então, só esclarecer que eu sou magistrado, como o ministro Alexandre é magistrado, como outros são magistrados. Então, que exatamente em razão da nossa amizade, em razão da nossa convivência de há muito, eu respeito as posições do ministro Alexandre de Moraes, como também tenho certeza que ele respeita as minhas posições divergentes. E, na verdade, o que há aqui não é discórdia, o que há aqui é dissenso. Então, se alguma coluna apurou que eu estou aqui para fazer alguma frente ao ministro Alexandre de Moraes, apurou muito mal, porque, na verdade, eu estou aqui mantendo pontos de vista que me parecem que são os adequados, à luz da minha visão
de direito penal, de direito processual penal, inclusive em relação à competência, porque eu julguei a questão de ordem da competência e, na oportunidade, eu esclareci, em primeiro lugar, que, como presidente, eu havia modificado o regimento transferido para o plenário. Em segundo lugar, porque se nós estávamos julgando todas essas pessoas na qualidade que elas exerciam, nós deveríamos mandar para o plenário. E por uma questão de conexão probatória, todos iriam para o plenário. Mas já que nenhum deles tinha mais nenhuma qualificação para o foro de prerrogativa, eu determinava, então, a remessa para o juízo de origem. Esses dissensos em relação à matéria jurídica fazem parte da vida de um colegiado. Mas, ainda assim, mantemos entre nós respeito, lealdade, e, no caso específico do ministro Alexandre, já nos conhecemos há muito mais tempo, temos amizade, e tenho absoluta certeza de que essas frágeis alusões que se fazem, de forma alguma, vão infirmar nem o ponto de vista do ministro Alexandre, que eu respeito, e nem o meu, que também mereço o respeito daqueles que pensam diferente de mim. Então, com isso, eu só mantenho o que eu já falei sobre a incompetência, eu diviso, e, com relação às demais preliminares, o ministro Alexandre vai relatar o que já decidimos. Agradeço, ministro Luiz Fux, e devolvo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Até aproveito as palavras do ministro Fux para cumprimentar a imprensa aqui presente, que vem acompanhando já o terceiro julgamento, o núcleo 4, mas o terceiro julgamento dos núcleos. Parabenizar a imprensa pelo trabalho. Ministro Fux, 99,9% do trabalho da imprensa, esse trabalho sério de todos aqueles que estão aqui. Alguns querem transformar o Supremo na revista Caras, então tiram foto na minha gravata, do terno do ministro Flávio Dino, querem fazer intriga. E, obviamente, como Vossa Excelência disse, isso não é levado em conta aqui, até porque um tribunal é um órgão colegiado exatamente para cada um debater, discutir e apontar a sua posição. Então, ministro Fux, vão ter que fazer muito mais para me colocar contra Vossa Excelência e vice-versa. E é bom ter dito isso, porque senão, ministro Fux, alguns, por falta de notícia, iam falar que foi Vossa Excelência que machucou meu ombro. Então, que já fique claro, o ministro Fux é inocente em relação a isso. As nulidades aqui, o ponto 3, presidente, as nulidades, também, salvo uma, todas já foram. Essa parte que eu queria mostrar. E é interessante que eu sempre comentei aqui com vocês em relação a Luiz Fux, gente. É normal num colegiado ter uma postura dissente, ter uma postura diferente. É normal da democracia ter posicionamentos divergentes. E eu digo que é até saudável que no julgamento de Bolsonaro tenha posicionamento divergente. É saudável, é saudável. Não é ruim, não. Faz parte da democracia a divergência. Faz parte a dialética, os posicionamentos contrários, desde que, claro, com respeito, com ética, com civilidade, com urbanidade. Isso é normal. Tem o consenso e tem o dissenso. O que não pode ter é a coerção. A coerção, que é a força, é que não pode ter. A não ser para execução de ordens judiciais. Aí existe o fator da coerção, que é a força, que é o poder de polícia. Aí sim entra no momento certo para a realização daquilo que precisa ser realizado. Mas dentro do campo da política e do judiciário, do colegiado, é debate, pontos divergentes, é consenso uma hora, é dissenso outra hora. Agora, o que não pode ter é a coerção, o que está havendo, por exemplo, na Câmara de Deputados Federais, que é a violência pura. Onde a violência entra, a política sai. Onde a violência entra, o judiciário fracassou. Salvo a violência estatal, que é uma forma de coerção para execução do interesse público e manutenção da ordem pública para a realização
da lei e da justiça, que é quando manda uma ordem de prisão, etc, etc e tal. Entendeu, meu querido? Então, a democracia é isso. É respeito, urbanidade, civilidade. Força e coerção só naqueles institutos que a gente chama de última ratio, de últimas estratégias a serem usadas, exatamente para garantir a pacificação social, a ordem e realmente que tenhamos uma vida melhor. Não esse galinheiro que muitas vezes a Câmara de Deputados Federais tem se transformado, por exemplo. Então, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, que realmente está dando uma aula de civilidade, de ética ali nos julgamentos. E os posicionamentos divergentes, o dissenso, faz parte da democracia e faz parte de qualquer ambiente minimamente civilizado. Meu querido, minha querida, dá aquela paradinha. Toca no like e bota. Cenistia, queremos justiça, somos resistência. Quem gosta, fica, curte, comenta, compartilha e vota. Quem não gosta, Andréia, vá se lascar. Por quê? Porque eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca, de mentiraiada. Vocês gostam de mentira, né? Estão mentindo aí 90 bilhões de fraude no INSS. Cria vergonha na tua cara. Senta e aprende. E cria vergonha na tua cara dessa picaretagem, dessa bandidagem, desse mau caratismo, dessa sem vergonhice de mentir no crédito, no débito, no Pix e agora de mentir também no consignado. Ave Maria, misericórdia, Jesus acende a luz. Fica quem não gosta, vai te lascar. Beijo no teu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.